Hace unos pocos meses creo que estuve aquí. E faz alguns poucos meses que eu estive aqui. Y doy gracias al Señor porque nuevamente me trae para estar con ustedes. Eu agradeço ao Senhor novamente porque me traz a estar com vocês. Siempre para mí es una honra estar con ustedes. Sempre para mim é uma honra estar com vocês. Agradecí mucho anoche cuando recibí una llamada de Samuel, Eu agradeci muito à noite quando eu recebi uma chamada de Samuel porque iba a verles y iba a compartir en la comunión con ustedes. para vir aqui e Comunhão. compartilhar e ter comunhão com vocês. Como siempre, los hermanos de Chile se acuerdan mucho de ustedes. Como sempre, os irmãos do Chile se lembram de vocês. Hay algunas familias especiales, como la Bustamante, por ejemplo. Alguma família em especial, como por exemplo os Bustamantes, Siempre envían saludos a e Patos de eles Minas. sempre enviam saudações a Patos de Minas. Los ancianos de Temuco. Os presbíteros de Temuco Y también mi familia entera. e também a minha família inteira. Amén. Amém. Esta vez vine solo, mi esposa quedó en Chile. Essa vez eu vim sozinho, minha esposa ficou no Chile. Vine a arrebatarle a mi hija, a William. Eu vim levar a minha filha, tirar a minha filha do William, Por un tiempo que sea. por um tempo que seja. Sí. Así que gracias al Señor por todas estas bendiciones que el Señor me permite. Assim, graças ao Senhor por todas essas bênçãos que Ele me permite. Hermano, quisiera invitarle a abrir las Escrituras en Filipenses capítulo 4. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Escritura em Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer 4 versículos, Nós vamos ler 4 versículos, del 1 al 4. do 1 ao 4. Filipenses 4, 1 ao 4. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quisiera compartir unos 3 puntos, si el Señor me diera tiempo. Eu gostaria de compartilhar uns 3 pontos, se o Senhor me der tempo. El primero lo encontramos en el versículo 1. O primeiro ponto no versículo 1. Quisiera que miráramos ahí la relación que tiene el ministerio apostólico Eu gostaria que nós olhássemos aí a relação que tem o ministério apostólico con las iglesias. com as igrejas. Aquí vemos una unidad tan preciosa entre la iglesia y el ministerio apostólico. Aqui nós vemos uma unidade tão preciosa entre a igreja e o ministério. En esta epístola hay 5 veces se repite la palabra comunión. Nessa epístola, por 5 vezes se repete a palavra comunhão. También 5 veces la palabra un mismo sentir. Também 5 vezes o mesmo sentir. Es muy interesante poder encontrar en esta epístola É muito interessante poder encontrar nessa carta tanta gracia, tanta graça, tanta bendición. tanta bênção. Muchos teólogos dicen que es una iglesia modelo que hay que imitar, Muitos teólogos dizem que essa é uma igreja modelo que deve ser imitada, porque esta iglesia fue instaurada en un momento muy difícil. pois essa igreja foi instaurada num momento muito difícil. Muchas persecuciones, Muitas perseguições, muchas aflicciones. muitas aflições. Y allí nació esta iglesia. E ali nasceu essa igreja. La primera creyente fue Lidia, A primeira crente, Lídia. luego fue el carcelero con su familia Depois o carcereiro com sua y família. algunas familias más que se agregaron. E algumas outras famílias que se agregaram. No eran muchos hermanos, Não eram muitos irmãos. pero cuando nosotros empezamos a leer del primer capítulo en adelante, Mas quando nós começamos a ler do primeiro capítulo em diante, me pareciera o nos pareciera que es una iglesia tan grande en números, parece que é uma igreja tão grande em número, porque hay mucha comunión. porque existe muita comunhão. Están enjugados para trabajar juntos en el Evangelio. Eles estão juntos para trabalhar pelo Evangelho. Todo bien coordinado, Tudo bem coordenado. todo haciendo su trabajo, Todos fazendo o seu trabalho. todos cooperando Todos cooperando. con el mismo propósito, Pelo mesmo con el propósito. mismo fin. Pelo mesmo fim. Así que haremos muy bien echar una miradita a algunos versículos a esta carta. Assim, faremos bem se dermos uma olhada em alguns versículos nessa carta.
Lo primero que tenemos que ver entonces es la importancia del ministerio apostólico con las iglesias. Então, primeiro que nós vamos ver a importância do ministério apostólico com a igreja. Cuando no hay apóstoles o obreros sobre una iglesia, Quando não existe apóstolos ou obreiros sobre uma igreja, cuando no tiene una cobertura espiritual de hermanos mayores una quando não iglesia, existe uma cobertura espiritual de irmãos mais velhos, maiores na igreja, esta iglesia siempre está corriendo un riesgo essa igreja sempre corre um risco, de ser un grupo de personas perigo de ser um grupo de pessoas que hablan democráticamente, que falam democraticamente, porque todos tienen una opinión con respecto incluso a las escrituras. porque todo mundo tem uma opinião, inclusive a respeito das escrituras, Y todo lo que concierne al propósito del Señor, e tudo aquilo que diz respeito ao propósito do Senhor, porque son los obreros, porque são os obreiros, son los hermanos mayores são os irmãos mais velhos que trazan el rumbo de la obra. que trazem o rumo à obra. Bíblicamente Biblicamente, lo vemos así, nós o vemos assim. espiritualmente Espiritualmente, lo vemos así. o vemos assim. Los obreros Os obreiros son los responsables são os responsáveis de las iglesias locales. pelas igrejas locais. Y aquí vemos un modelo precioso en el primer versículo. E aqui nós vemos um modelo precioso no primeiro versículo. No sé si usted se dio cuenta cuántas veces existen las palabras de afectos y de cariño. Não sei se você percebeu quantas palavras de afeto e carinho existem. Lo que Pablo decía acerca de los hermanos, Aquilo que Paulo disse acerca dos irmãos, el amor que les tenía, o amor que ele os la tinha, consideración que le tenía. a consideração que ele tinha. Realmente vemos el amor que sobresale del corazón de Pablo. Realmente vemos aqui o amor que sobressai do coração de Paulo. Por ejemplo, algunas palabras vamos a decir aquí. Por exemplo, algumas palavras, vamos dizer aqui. Por ejemplo, dice, mis deseados hermanos. Por exemplo, ele diz aqui, na versão do irmão, desejados irmãos. Ese desear que Pablo tenía por ellos, Esse desejo, essa saudade que Paulo tinha por eles, es porque él estaba imposibilitado de abrazarles y de tocarles. porque ele estava impossibilitado de abraçá-los e tocá-los. Él se encontraba preso. Ele se encontrava preso. Pero el corazón que tenía para ellos era tan tremendo Mas o coração que Paulo tinha para com eles era tão tremendo que él deseaba con mucho cariño poder tocarlo, abrazarlo. que ele desejava com muito carinho poder tocar e abraçá-los. Tenía como una tristeza profunda a la vez, Ele tinha uma tristeza profunda, porque no podía tocarle, abrazarle a cada uno de ellos. porque não podia tocar e abraçar a cada um deles. Él elogiaba diciéndoles, Ele os elogiava dizendo: ustedes son mi alegría, vocês são a minha alegria, ustedes son mi gozo. vocês são o meu gozo. La palabra alegría y gozo A palavra alegria e gozo tiene que ver con la satisfacción. tem a ver com satisfação. Ustedes satisfacen mi corazón Vocês satisfazem o meu en coração todo sentido, em todos os sentidos, en la obediencia, na obediência, en la participación del na Evangelio, participação do en Evangelho, la oración, en las oraciones nos trabalhos, y en las oraciones. orações, Sí. nas orações Y también en toda necesidad, e também em todas as necessidades, desde lo económico a lo espiritual. desde o econômico ao espiritual. También le decía que ellos eran su corona. Também ele lhes disse que eles eram a sua coroa. La corona tiene que ver con un premio al final de la carrera. A coroa tem a ver com um prêmio no final da carreira. Era tanto el afecto del apóstol a los hermanos Era tanto o afeto que Paulo tinha para com os irmãos, que él los tenía como un presente para Dios. que ele tinha como se fosse um presente para Deus. Y esa palabra que tenía como que dice ahí corona, E essa palavra que ele disse aí, coroa, tiene que ver con una responsabilidad apostólica. tem a ver com uma responsabilidade apostólica. Tiene que enseñar, Ele tem que ensinar, tiene que instruir, tem que instruir, pero también tiene que dar un buen testimonio de vida a él. mas também tem que dar um bom testemunho de vida para eles. Más adelante el texto versículo del capítulo 4, Mais adiante, nesse versículo, no capítulo 4, él le dice, lo que oíste de mí, ele disse assim: o que ouviste de mim, lo que vistes en mí, o que vocês viram em mim, lo que ustedes vieron también, cómo yo actué con ustedes. e o que vocês viram como eu, Oístes, vistes, é o versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Pablo tenía una responsabilidad sobre ellos. Paulo tinha uma responsabilidade sobre eles. Y por eso es que tenía este testimonio del versículo 9. E por isso que ele tem esse testemunho do versículo 9. También los apóstoles tienen una responsabilidad muy grande. Também os apóstolos têm uma responsabilidade muito grande.
Tienen que ejercer su servicio con sabiduría Tem que exercer o seu ofício com sabedoria, para poder conectar con los hermanos. para poder se ligar aos irmãos. Si él no amara a los hermanos, Se ele não amasse os irmãos, ¿cómo los hermanos revolverán su amor para él? como é que os irmãos devolveriam seu amor para ele? Es que él primero se entregó a ellos, Ele, Paulo, primeiro se entregou a eles, caminó con ellos, caminhou com eles, vivió con ellos viveu com eles, y hizo todo lo que tenía que hacer por ellos. e ele fez tudo aquilo que tinha que fazer por eles. Y ahora él tiene tristeza por no seguir haciendo más porque está E imposibilitado. agora ele tem tristeza por não poder fazer mais, pois está impossibilitado. Él está en la cárcel, Ele recordemos. está no cárcere, recolhido. Entonces, resumamos este versículo. Então vamos resumir esse versículo. Allí vemos el amor Aqui nós vemos o amor mutuo, mútuo, iglesia igreja y ministerio. e ministério. Vemos la comunión, Nós vemos a comunhão, vemos la amistad, vemos a amizade, la conexión, a conexão, la confianza. a confiança. Tantas cosas preciosas Tantas coisas preciosas que tiene que existir que tem que en el existir ministerio apostólico con las iglesias. do ministério apostólico para com as igrejas. ¿Qué sería una iglesia sin ministerio apostólico? O que seria uma igreja sem o ministério apostólico? Se convertirían, como decíamos, en un movimiento Eles se converteriam, como nós dizíamos, num movimento con muchos pareceres, com muitas con opiniões, muchos sentires. muitos sentidos. En Apocalipsis Lá em Apocalipse, hay dos iglesias existem duas igrejas donde se menciona el nicolaísmo. onde se fala do nicolaísmo. Una iglesia es halagada porque rechazan la doctrina de los nicolaítas. Uma igreja foi elogiada porque detesta a doutrina dos nicolaístas. Esta fue Éfeso. E isso foi Éfeso. Pero también Pérgamo Mas Pérgamo toleraba a estos nicolaítas. tolerava o nicolaísmo. ¿Y qué es lo que era el nicolaísmo? E o que era o nicolaísmo? En términos sencillos, Em termos simples, es que ellos procuraban tener dentro de la iglesia é que eles procuravam ter dentro da igreja una opinión que sobresalía ante la iglesia. uma opinião sobressalente sobre a igreja. Ellos se creían sabio e inteligente Eles se diziam sábios e inteligentes. y también opinaban de diferentes formas. E também opinavam de diferentes formas. Entonces, si nosotros no tenemos una cobertura espiritual, Então, se nós não temos cobertura espiritual, podemos transformarnos en una especie de nicolaísmo, podemos nos transformar numa espécie de nicolaísmo, como un grupo democrático, como um grupo democrático, que todos opinamos según la Biblia, que todos opinam segundo a Bíblia, que no hay un trazo rumbo por donde caminar, que não há una trazada, una caminada, não há um caminho feito para caminhar, sino que podemos tener muchas opiniones. mas sim, poderíamos ter muitas opiniões. ¿Y qué encontraríamos así en la iglesia? E o que encontraríamos assim na igreja? O que contradiz assim a igreja? Encontrar, a ver dentro de. ¿sí? Do contrário disso, ¿Qué habría en la iglesia o entonces? que aconteceria com a igreja Isso. então? Entonces existiría un movimiento democrático que no se entendería nada. Então existiria um movimento democrático que não entenderia nada. Cuando hay muchas opiniones, Quando existem muitas opiniões, no hay comunión, não há comunhão, no hay unidad de pensamiento, não há unidade de pensamento, no hay amor, não há amor, no hay confianza. não há confiança. Todos quieren salir por su razón. Todos querem ter razão. Tienen razón y no va a haber ese amor que Pablo tiene aquí con los hermanos. Terão razão, mas não haverá esse amor que Paulo aqui tem pelos irmãos. En Hechos 2:42 Em Atos 2:42, nos da a entender ese versículo que son los obreros que trazan rumbo a la iglesia. nos dá a entender que são os obreiros que trazem rumo à igreja. Ellos son los que son responsables de la iglesia. Eles são os responsáveis pela igreja. Entonces ahora vamos a ver el segundo punto que quisiera tratar. Então gostaríamos de ver o segundo ponto a destacar. Está el versículo 2 y 3. Está no versículo 2 e 3 de Filipenses 4. Un versículo muy corto, Um versículo muito curto. más cuando he compartido este versículo, Mas quando esse versículo é compartilhado, he ocupado 45 minutos. ele ocupa 45 minutos. Es mucho que decir en este solo versículo. Tem muito o que dizer nesse único versículo. Y si traducimos 45 por 2 van a ser más de casi 2 horas. Casi 2 horas. E se for traduzido, essa pregação vai durar 2 horas. Pero voy a tratar de resumir mucho el versículo 2. Mas eu vou tentar resumir muito o versículo 2. Primero es la palabra ruego. Primeiro a palavra, rogo.
La palabra ruego aquí A palavra rogo aqui no es un pedir de una forma liviana. não é um pedido de uma forma leviana. El ruego aquí es un sentimiento profundo. O rogo aqui é um sentimento profundo. Es un dolor que le hace hasta derramar lágrimas. É uma dor que faz até mesmo derramar lágrimas. Pablo está prisionero. Paulo, prisioneiro, La idea tiene aquí como que él de rodilla clama y dice, ruego. a ideia que nós temos aqui é como se ele estivesse ajoelhado e clamando, rogo. Ahora, ¿por qué tanto énfasis de Pablo en ese gemir y en ese llorar por Por que esta causa? Paulo dá tanta ênfase nesse gemer e nesse chorar? Si solamente se tratan de dos hermanas que no están en comunión. Se apenas diz respeito a duas irmãs que não se encontram em comunhão. Nosotros podíamos decir lo siguiente. Nós podíamos dizer o seguinte: En una iglesia que tiene 80 hermanos, numa igreja que tem 80 irmãos, ¿qué son dos hermanos o dos hermanas que no tengan comunión? o que seria esse caso de duas irmãs que não têm comunhão? No sería tan relevante quizás para nosotros, Talvez nem para nós seria relevante, porque el grupo mayor lleva un mismo sentir. porque o grupo maior, a maioria está no mesmo sentido. Así que son dos hermanos y no hay que darle mucha importancia. Assim, seriam apenas duas irmãs e não precisaríamos dar muita importância. Sin embargo, Pablo aquí, Mas contudo, Paulo aqui, con lágrimas y con ruego, com lágrimas e com rogo, con mucha dolor del corazón interno, com muita dor no coração interno, él dice ruego. ele diz: eu rogo. ¿Y cuál era su pedir y su ruego? E qual era o seu pedido, o seu rogo? Que dos hermanas, una llamada Evodia y la otra Que Sintique, duas irmãs, uma chamada Evódia e a outra chamada Sintique, no tenían un mismo sentir. elas não tinham o mesmo sentimento. Porque conociendo al apóstol Pablo, Conhecendo o apóstolo Paulo, que cuando se trataba de pecados de inmoralidad, que quando se tratava de pecados de imoralidade, de una conducta que afectaba públicamente a la de uma iglesia conduta que afetasse publicamente y a igreja también fuera públicamente, e também o testemunho externo, él inmediatamente marcaba la diferencia entre venir y exhortar a los hermanos. ele imediatamente marcava a diferença. Ele vinha e exortava os irmãos. Él incluso hasta avergonzaba a algunos hermanos que andaban desordenadamente. Inclusive ele envergonhava os irmãos que andavam En em desobediencia, desobediência, no ordenadamente. não ordenadamente. Un pecado de inmoralidad, por ejemplo, O pecado de imoralidade, él por exemplo. lo juzgaba rápidamente. Ele resolvia isso rapidamente. Él le daba mucho énfasis a eso y disciplinaba a los hermanos. Ele dava muita ênfase a isso e disciplinava aqueles irmãos. Entonces eso nos da a entender Então dá-nos a entender que el que no tenían un mismo sentir estas dos hermanas, que essas duas irmãs não estavam nesse caso. sin embargo, Pablo le da mucha importancia. Mas contudo Paulo dá muita importância. No eran pecados de inmoralidad. Não era pecado de imoralidade. Seguramente eran cosas muy pequeñas, Certamente eram coisas muito pequenas, pero que afectaba completamente la comunión. mas afetava completamente a comunhão. Yo no sé si aquí en Brasil, en Patos de Minas, Eu não sei se aqui no Brasil, em Patos de Minas, se dan estas cosas así. acontece essas coisas assim. En Chile tenemos mucho problema los obreros, Lá no Chile, os obreiros têm muito problema. los presbíteros, Os presbíteros, con situaciones que arreglar y visitar a los hermanos. com situações nas visitas aos irmãos. No se trata de pecado de inmoralidad. Às vezes não é pecado de imoralidade. Casi siempre no es pecado de inmoralidad. Quase sempre não é pecado de imoralidade. Son situaciones pequeñas, Mas são situações pequenas. pero que estorban a las familias enteras. Mas atrapalham, estorvam a família inteira. Toda la iglesia, Todas as todos igrejas. los hermanos, Todos os irmãos. por falta de no tener comunión en alguna situación. Por falta de não ter comunhão em algumas situações. Podría ser que no tengan comunión en un asunto doctrinal, Talvez elas não tinham comunhão em algum assunto doutrinário. pero por ejemplo quiero decirle que en Chile Por exemplo, eu quero dizer que lá no Chile, hay algunas personas que dicen que las mujeres no debieran pintarse, por ejemplo, arreglarse, arrugarse. há algumas irmãs que dizem que as mulheres não devem se enfeitar, se embelezar. Y otras dicen que sí. E outras dizem, não, tem que se embelezar. Pero por esa causa no se dividen los hermanos ni las hermanas. Mas por essa causa não divide os irmãos e as Siguen irmãs. caminando juntos. Elas continuam caminhando juntas. Otro tema muy hablado en Chile
Outro assunto muito falado no Chile. que cuando es arrebatada la iglesia, Quando será o arrebatamento da igreja? antes, durante o después de la tribulación. Antes, durante ou depois da tribulação? Sin embargo, no son puntos para dividirnos. Contudo, isso não são pontos para nos dividir. Tenemos comunión, nos amamos, Nós temos comunhão, nós nos cantamos amamos, juntos, cantamos juntos, servimos juntos, servimos juntos, y no hay problema en ese e sentido. não há problema nesse sentido. Pero la mayor parte que estorba a los hermanos y a la familia Mas a maior parte que tem atrapalhado os irmãos e as famílias son cosas pequeñas. são coisas pequenas. Y yo creo que es la misma que tenía Evod y Sintique, Eu acho que é o mesmo que acontecia com Evódia e Sintique, por cosas de corazón. por coisas do coração. Yo no sé si por falta de la comprensión del Evangelio Eu não sei se por falta de compreender o que é o Evangelho, nos cuesta tanto a nosotros brindar el perdón a quien nos ofende. nos parece tão caro dar perdão àqueles que nos ofendem. Nos cuesta tanto pedir perdón cuando cometemos un yerro. É tão caro pedir perdão quando cometemos um erro. Nos cuesta tanto bendecir cuando alguien no merece ser bendecido. Nos custa tanto abençoar quando alguém não merece ser abençoado. La mayoría de nuestras visitas pastorales en Chile A maioria das nossas visitas pastorais lá no Chile se trata de estas cosas. se tratam disso. Es que mira lo que me hizo el hermano, Olha, aquilo que me fez o irmão. mire lo que me hace mi esposo, Olha aquilo que meu esposo fez comigo. mire lo que habló mi hijo, Olha aquilo que o meu filho me falou. mire lo que me dijo el obrero, Olha aquilo que os obreiros disseram para mim. no voy más a la iglesia. Eu não vou mais à igreja. Y por cosas tan pequeñas, E por coisas tão pequenas, por no brindar el perdón, por não oferecer o por perdão, no pedir perdón, por não pedir perdão, por no bendecir, por não abençoar, hay iglesias casi completamente divididas. há igrejas quase completamente divididas. Cuando nosotros no tenemos una comprensión del Evangelio, Quando nós não compreendemos perfeitamente o Evangelho, entonces nosotros nos cuesta perdonar. então para nós é muito caro perdoar. ¿Qué es lo que es el Evangelio en sí? Mas o que é o Evangelho em si? Bueno, principalmente el Evangelio es una persona, Principalmente, o Evangelho é uma pessoa, no es un mensaje. não é simplesmente uma mensagem. Cristo es el Evangelio. Cristo é o Evangelho. Cristo proclamado y vivido el Evangelio. Cristo proclamado e vivido. La muestra más preciosa del Evangelio A demonstração mais preciosa do Evangelho fue cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado. foi quando o Senhor Jesus Cristo estava crucificado. Ya ustedes saben en qué condición estaba Él crucificado. Você sabe que quando ele estava ali crucificado, Saben la condición. você Estaba sabe deshidratado, a condição física, desidratado, estaba todo golpeado, todo no golpeado, tenía parecer su rostro, não havia aparência no seu rosto, muy maltratado, muito maltratado, con unos clavos colgando en la cruz, com os cravos pregados, levantado na cruz, y aún así tenía una multitud enérgica al frente de e Él. ainda assim tinha em sua frente uma multidão enérgica, todos los os inimigos, los soldados que lo golpearon, aqueles soldados que o golpearam, que lo crucificaron, que o crucificaram, estaban al frente, estavam ali de frente dele, en el dolor más extremo, e na sua dor mais extrema, en la soledad más absoluta. na sua solidão absoluta, Él brinda el perdón para personas que no merecen ser perdonadas. ele ofereceu perdão para pessoas que não mereciam ser perdoadas. Eso es una de las pequeñas características del Evangelio. Isso é uma das pequenas características do Evangelho. Por eso que es tan complejo poder que familias no se perdonen. Por isso é tão complexo ver que famílias não se perdoam. Hermanos entre hermanos no se perdonen. Irmão e irmão não se perdoam. No se toleren. Não se tolerem. No se sobrelleven. Não se suportam. ¿Qué comprensión habrá del Evangelio en el corazón entonces? Que compreensão do Evangelho é essa então? El Evangelio, voy a citar 3 palabras. No Evangelho eu vou citar 3 palavras. Perdonar Perdoar. al que no merece ser perdonado. Aquele que não merece ser perdoado. Amar Amar. al que no merece ser amado. Aquele que não merece ser amado. Bendecir Abençoar. el que no merece ser bendecido. O que não merece ser abençoado. Eso es uno de los puntos importantes del Evangelio. Esse é um ponto importante do Evangelho.
Entonces, por cosas pequeñas nos separamos de corazón Então, às vezes, por coisas pequenas, nós nos separamos do coração. y eso puede estorbar la comunión entre nosotros. E isso atrapalha a comunhão entre nós. La gloria de Dios no se manifiesta en E a nuestras glória de reuniones. Deus não se manifesta em nossas reuniões. No hay frutos en medio de Não há nosotros, fruto em nosso meio. ni espirituales ni numéricamente hablando. Nem espiritual, nem numericamente falando. Entonces, hermano, quisiera dejar esto en vuestro corazón. Então, irmãos, eu gostaria de deixar isso no seu coração. ¿Hay algo en su vida, en su corazón, no resuelta con algún hermano o familia? Há algo na sua vida, no seu coração, não resolvido com os irmãos ou na sua família? Con los colegas de trabajo, con los vecinos, con la gente del Com os mundo. colegas de trabalho, com os vizinhos, com as pessoas do mundo? Yo le quiero invitar de todo corazón Eu quero convidá-los de todo o coração que meditemos sobre estas tres palabras: que meditemos sobre essas três palavras: amar, amar, perdonar, perdoar e bendecir abençoar al que no merece. ao que não merece. Cuando nosotros llegamos a amar, bendecir y perdonar al que no merece, Quando nós chegamos a amar, perdoar e abençoar a quem não merece, eso nos habla de madurez espiritual. isso nos fala de maturidade espiritual. Eso nos habla del carácter de Cristo. Isso nos fala do caráter de Cristo. Entonces este versículo 2 aquí Então esse versículo 2 aqui es como si un termómetro viniera a tomar un test. é como se fosse um termômetro tomando a medida. ¿Qué tanto maduros somos nosotros? Quão maduro nós somos? ¿Qué tanta realidad espiritual está viviéndose en nosotros? Qual a realidade espiritual que nós estamos vivendo? ¿Qué evangelio es el que estamos proclamando? Que evangelho é esse que estamos proclamando? Tanto hablando como viviendo en Tanto vida. falando como vivendo em nossa vida. Hay muchas cosas que pasan en medio de la iglesia. Há muitas coisas que acontecem em meio à igreja. Quiero contarle una sola de tantas cosas que me han acontecido a mí como persona. Eu gostaria de contar uma só dentre muitas que têm acontecido comigo. No sé por qué, aquí quiero hablar de los hermanos que tienen ministerio. Não sei porque aqui eu quero falar dos irmãos que têm ministério. Siempre somos puestos como en tela de juicio. Sempre nós somos postos como tela de juízo. Así que hablan mal de nosotros. Sempre falam mal de nós. Bueno, con el apóstol Pablo también hicieron lo mismo. Sim, com o apóstolo Paulo fizeram o mesmo. Con razón o sin razón. Com razão ou sem razão. Un día, Um en una dia, conferencia en Chile, numa conferência lá no Chile, en Rucacura, con más de 1000 hermanos, em Rucacura, com mais de 1000 irmãos, un día me tocó de dar un aviso adelante a mí. dia coube a mim dar um aviso. Y yo pasé en medio de toda esa multitud. E eu passei por meio de todas essas pessoas. Era más o menos rápido, había que pasar, ¿no? E eu tinha que passar rapidamente. Un hermano estuvo dividido de corazón conmigo Um irmão ficou dividido no coração comigo. casi todo un año. Quase um ano inteiro. ¿Por qué? Por quê? ¿Sabe por qué? Vocês sabem por quê? Porque no fui a saludarlo y darle un abrazo. Porque no fui a saludarlo, Porque no. eu não o saudei e dei um abraço. Tenía herida contra mí. E ele estava ferido. Yo lo vi a usted saludar a otro con cariño y no a mí. E ele me disse: você saudou os outros com carinho e não me saudou. Por esa causa. Por isso. Estuvo atrapallado todo un año. E tudo isso atrapalhou durante um ano. Y un día se acercó a mí y me dice, yo estoy enojado con E usted. dia ele se chegou para mim e disse: estou enojado com você. Yo le dije, oh hermano, dígame por qué, porque yo quiero pedir perdón. E eu disse para ele: irmão, fale-me por quê, eu quero te pedir perdão. Me dijo, que usted un día no me saludó. Ah, porque um dia você não me cumprimentou. Así que cada vez que ahora lo veo, aunque esté metido en la multitud en el campamento, Então, cada vez que yo lo veo a él, todas as vezes agora que eu vejo na multidão, tengo que buscarlo e ir a saludar. eu tenho que buscar e cumprimentá-lo. Porque quizás otro año más me va a encontrar Porque enemistado. pode ser que vai passar mais um ano inteiro contra mim. Este versículo 2 Esse versículo 2 es tan importante é tão importante. vivirlo en medio de la iglesia, Viver em meio à igreja, estar en un mismo sentir. estar no mesmo sentido. Esta palabra, un mismo sentir, Essa palavra, pensem concordemente,
No es una palabra natural humanamente hablando. Não é uma palavra, humanamente falando, natural. Esto no se expresa ni se vive aquí en la tierra, Isso não se expressa e vive aqui na terra. ni siquiera con los hermanos o con las personas, quiero decir, más inteligentes. Nem mesmo com as pessoas mais inteligentes. Esa palabra no es terrenal, Não é nesse caso. no es terrenal. Não é terrenal. La palabra es celestial, Essa palavra é celestial, eterna, eterna, espiritual. espiritual. ¿Por qué? Por quê? Porque el único o la única que tuvieron comunión, vamos a decir una iglesia, vamos a hablar así, una iglesia, Porque o único, numa igreja, vamos falar assim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, una familia, uma família, siempre existió y existirá un mismo sentir. sempre neles existiu e existirá o mesmo Y sentimento. eso que se vivía en la Trinidad, Isso vivia a Trindade. y eso lo trajo de arriba el Señor Jesucristo. E isso Jesus Cristo trouxe de cima. Así que esta palabra es de arriba, no es de abajo. Sim, essa palavra é uma palavra de cima, não de baixo. Un mismo sentir. Pensar concordemente, o mesmo sentido. Porque tiene que ver con la humildad. Porque está relacionado à humildade. La misma carta a los Filipos dice, capítulo 2, versículo 5, Na mesma carta em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Y si usted sigue leyendo, E se você continuar se lendo, va a encontrar con una palabra maravillosa. você vai encontrar com a palavra Se maravilhosa puede resumir todos los versículos. que pode resumir todos esses versículos. Humildad. Humildade. Cuando nosotros no somos humildes, Quando nós não somos humildes, no tenemos el carácter de Cristo. nós não temos o caráter de Una de las Cristo. más preciosas manifestaciones del carácter de Cristo Uma das maiores manifestações do caráter de Cristo es la humildad. é a humildade. Entonces, cuando dos hermanos tienen problemas de corazón, Então, quando dois irmãos têm problema no coração, porque no lo saludó bien como el otro, porque não saudou bem o outro, porque me menospreció, porque me desprezou, porque no me dan servicio en la iglesia, porque eles não me dão serviço na igreja, y yo me enojo, e y aunque estoy aquí presente, eu me aborreço, embora eu esteja aqui presente, sigo adelante. eu continuo adiante. Lo tremendo de esto, O tremendo disso, que un pecado de inmoralidad es público, que pecado de imoralidade público, pero estas cuestiones de corazón no se ve. mas essas questões de coração não se veem. Si yo tuviera en este momento un problema con el hermano Samuel, Se eu estivesse nesse momento com problema com meu irmão Samuel, y así como estamos compartiendo e interpretando, e sim nós começamos a compartilhar e interpretar, seguramente usted tendría un mensaje para nosotros. vocês provavelmente teriam uma mensagem para nós. Qué linda comunión que tiene Samuel y César. Que linda comunhão César e Samuel têm. Y supongamos E suponhamos que anoche el hermano en la llamada telefónica que me hizo, que na noite passada, ontem, que ontem o irmão me ligou, você me llamó. sim, eu chamei. Y ahí él me hirió el corazón, E aí me firió el corazón. ele me feriu o meu coração. Porque no me saludó con cariño. Ô Samuel, por que você não me saudou com carinho? Y yo estoy aquí predicando, E eu estou aqui pregando. pero usted no ve esa herida carnal que yo tengo E aquí vocês adentro. não estão vendo essa ferida que eu carrego. Eso es lo complejo. Isso é complexo. Nosotros podemos vivir así, Nós podemos viver assim nadie se da cuenta. e ninguém percebe. Yo puedo dar un beso hipócrita, Eu posso dar um beijo hipócrita, un abrazo um hipócritamente, abraço hipócrita, pero nadie se da cuenta. mas ninguém percebe. Ninguém dá Pero conta. quien sabe todas las cosas Mas aquele que sabe todas as coisas es el Señor. é o Senhor. Entonces necesitamos escudriñar nuestros corazones. Então nós necessitamos esquadrinhar os nossos corações. Hay esposas que están adoloridas con sus maridos Há esposas que estão feridas com seus maridos, porque no fueron educados, no son cariñosos, porque não foram educados, não foram carinhosos, Não- não lembraram a data de casamento, no se acordaron del aniversario, ¿no es cierto? não se lembraram do aniversário. Entonces se enoja y anda todo un año enojada la esposa. Então se aborrecem e ficam um ano inteiro aborrecidas. Y resulta que cuando llega otra vez el aniversario, E acontece que mais um ano chega o aniversário tampoco se acuerda él. e de novo não se lembra. ¿Qué vamos a hacer ahí? E o que nós vamos fazer aí? ¿Qué tiene que hacer la esposa ahí? O que a esposa tem que fazer aí? Tiene que manifestar el Evangelio. Tem que manifestar o evangelho. Perdonar a ese esposo olvidadizo.
Perdoar a esse esposo que esquece. ese esposo que no es tan cariñoso, Esse esposo que não é tão carinhoso. pero no vivir toda una vida con raíces de amargura, E não viver uma vida inteira com raízes de amargura. porque los hijos están mirando. Porque os filhos percebem. Así que necesitamos estar saludables espiritualmente hablando como iglesia. Necesitamos estar saludables como iglesia, como hermanos, familia. Devemos viver saudáveis como igreja, como famílias. Esta palabra, un mismo sentir, decíamos entonces, Essa palavra, pensem concordemente, ou mesmo sentir, dizíamos, que es la manifestación del carácter de Cristo. que é a manifestação do caráter de Cristo. Las cosas pequeñas, decía yo, As coisas pequenas, eu dizia, es que es la que más abunda en el medio de nosotros são as que mais y la que más hacen daño a la iglesia. aparecem no nosso meio e fazem prejuízo na ¿Se igreja. acuerda de un versículo de Cantar de los Cantares, capítulo 2, 15? Você se lembra de um versículo em Cantares 2:15? Ahí la metáfora dice lo siguiente, Ali a metáfora diz o seguinte, que las cosas pequeñas que as coisas pequenas es que echan a perder todas las vidas. fazem perder a vinha inteira. Aquí esta metáfora nos habla E o que é aquela metáfora de nos estas fala? cosas pequeñas que estamos hablando. Dessas coisas pequenas que estamos falando. Lo básico del Evangelio. O básico do Evangelho. Amar, perdonar, bendecir sin Amar, merecer, perdoar e abençoar Sin que el aqueles otro que lo não merezca. merecem. que no se nos olvide esas tres palabras, Que vocês não se esqueçam dessas três palavras. porque vamos a vivir saludablemente, Porque nós vamos todos viver los- assim saudavelmente. porque nosotros todos los días estamos expuestos a que nos hieran, Porque todos os dias nós estamos sujeitos. expuestos a que nos hieran, cada día, Cada dia. porque somos humanos todavía, Porque nós somos ainda humanos. no somos perfectos todavía. Nós não somos perfeitos ainda. Alguna cosa se nos va a escurrir y no Alguma vamos a poder coisa hacer, acontecerá. que no vamos a poder hacer todo lo que quisiéramos hacer. E que nós não vamos poder fazer tudo aquilo que dizemos. Así que perdónenme los hermanos de Patos, Assim, perdoe. perdónenme a mí los hermanos de Patos, Assim os irmãos de Patos me perdoem. si no saludé a ustedes uno por uno. Se eu não saudei a vocês um por um. Así que aprovecho desde aquí darle un abrazo a cada uno de ustedes, Sim, eu aproveito agora para dizer um abraço a todos vocês. para que no ande enojado conmigo Para que nenhum de vocês se aborreça comigo. y así podamos tener comunión E assim possamos ter comunhão. y ser de un mismo sentir. E ser do mesmo sentir. Las cosas pequeñas no resueltas As coisas pequenas não resolvidas es que echan a perder nuestro corazón, nuestra comunión, nuestra alegría. fazem-nos perder o nosso coração, nossa comunhão, nossa alegria. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Quais são as consequências então? Es que la iglesia puede vivir una parálisis. É que a igreja pode viver uma paralisia. No hay manifestación de la vida del Señor. Não há manifestação da vida do Senhor. Afecta a la obra, Afeta a obra, a la iglesia, a igreja, a la familia as famílias, y no avanzamos. e nós não avançamos. Quedamos detenidos. Nós ficamos detidos. Lo triste del versículo 3 O triste, no versículo 3, es que dice que esta Evodia y Sintique é que diz que essas Evódia e Sintique, ahora en esta condición agora, nessa condição, no están ejerciendo su ministerio. elas não estão exercendo o seu ministério. Anteriormente estas trabajaban mucho, Antes elas trabalhavam muito. estaban en el Evangelio unánime, enyugado con Pablo, Estavam no Evangelho unânimes, juntamente com Paulo. trabajando, orando, sirviendo. Trabalhando, orando, servindo. Lo triste de este versículo 3, O triste, nesse versículo 3, que está en tiempo pasado, que está no tempo passado, dice ellas trabajaron. é que elas trabalharam. Eso quiere decir, hermanos, Isso quer dizer, irmãos, que si nosotros no resolvemos nuestras cosas pendientes, que se nós não resolvermos as coisas pendentes, ¿cómo podemos servir al Señor así? como é que nós poderemos servir o Senhor assim? Seríamos como el viejo profeta que porque sabes profetizar, Nós seríamos como aquele velho profeta, porque ele sabe profetizar, entonces sigue profetizando, então ele continuava profetizando, aunque el Espíritu ya se haya quitado. mesmo que o Espírito já tinha se retirado. El Señor Jesucristo nos enseñó en el capítulo 5
O Senhor nos ensinou lá no capítulo 5 23 y 24. de Mateus 23 e 24. Dice que cuando uno lleva una ofrenda delante del Señor Quando alguém for oferecer uma oferta ao Senhor y se acuerda e ali se lembrar que un hermano no me saludó con cariño, que o irmão não o saudou com carinho, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? o que é que ele tem que El fazer? Señor nos enseñó. O Senhor o ensinou. Dejar la ofrenda Deixa ali a sua oferta, y volver, volta pedir perdón e reconcilie y abrazarnos, e abraça. entonces volver y seguir Então, sirviendo. voltar e continuar oferecendo. Aquí Pablo está como escondido esto aquí en el versículo 3. Aqui Paulo como que estivesse aqui escondido, Como escondida estas cosas. como escondidas essas coisas. Pero fijémonos bien en este detalle. Vamos fixar nesse detalhe. Ellas alguna vez sirvieron. Elas antes serviram, Ahora, mas agora, por no tener un mismo sentir, por não ter o mesmo sentimento, están paralizados en su servicio. estão paralisadas. ¿Será que algún hermano puede paralizar su servicio por esto? Será que algum irmão pode parar o seu serviço por isso? Bueno, yo doy testimonio más de Chile que de aquí porque en Chile tengo más experiencia. Eu vou dar testemunho do Chip, lá eu tenho mais experiência. Yo salgo a la obra Eu saio à obra y de repente invito a un matrimonio a salir a la obra. e de repente eu convido um casal para ir comigo à obra. Después de una semana escucho un comentario. Depois de uma semana eu escuto um comentário. Este obrero César Albino Esse obreiro, César Albino, hace diferencia de personas. ele faz acepção de pessoas. Invita a algunos preferidos y se los lleva. Ele convida alguns preferidos e os Y a leva. mí no me toma en cuenta. E ele nunca deu conta de mim, nunca me convidou. Qué tremendo es vivir separado de corazón por estas cosas. Que tremendo é viver separado no coração por isso. Es más serio de lo que se ve. E o mais sério disso, Es más serio de lo que nosotros podemos decir aquí. o mais sério que nós podemos dizer aqui, Quiero que también esto lo consideren en su corazón. quero que vocês também considerem isso no coração. Tenemos que priorizar Nós temos que priorizar la comunión a comunhão ante los razonamientos míos. antes mesmo do racionamento. Porque ¿qué dice la razón? O que é que diz a razão? Él me hizo daño a mí. Ele me causou dano. Yo tengo la razón. Eu tenho a razão. Él no tiene la razón. Ele não tem razão. Si nos vamos por la razón, E se nós formos seguindo pela razão, ¿cuántos hermanos están aquí reunidos esta mañana? quantos irmãos que estão aqui reunidos essa manhã? Todas esas razones habrían. Cada teria a sua razão. Pero gracias al Señor que estamos aprendiendo a dejar nuestro razonamiento de lado. Mas graças ao Senhor nós estamos aprendendo a deixar a nossa razão de Y lado. estamos buscando el carácter de Cristo. E estamos buscando o caráter de La Cristo. comunión en Cristo. A comunhão em El Cristo. carácter del Señor en O nosotros. caráter do Senhor em nós. Quiero terminar diciendo en este punto, Eu quero nesse ponto terminar dizendo, si hay alguna cosa en relación a la falta de perdón, se há algo em relação à falta de perdão, medítelo profundamente en su corazón pense profundamente no seu coração. y antes de llegar a su casa, E mesmo antes de chegar na sua casa, perdone a su hermano, perdoe a seu irmão, perdone a su esposo que lo traicionó, perdoe a seu esposo que te traiu, perdone a su esposa que lo traicionó, perdoe a sua esposa que te traiu, a sus hijos. a seus filhos. ¿Cuántos padres están heridos con sus hijos? Quantos pais estão feridos com os filhos? Es que me desobedeció, Eles me me desobedeceram. contestó mal, Eles me contestaram. ruin, mal. Me responderam mal. ¿Qué hacer ahí con los hijos? O que fazer aí com os filhos? Tenemos que compadecernos así como el Padre se compadece de nosotros. Temos que ter compaixão, assim como o Pai tem compaixão de nós. Perdonar, Perdoar, perdonar, perdoar, perdonar, perdoar, cuantas veces sea necesario. quantas vezes forem necessárias. Y no tratándole de explicarle el asunto a los hijos. E não tratar de raciocinar, explicar o assunto aos filhos. Es mejor una actitud, É melhor uma atitude, un abrazo, um abraço, un beso, um beijo, a pesar de su dureza y de su desobediencia. apesar da sua dureza e da sua desobediência. Solo así se derrite el corazón rebelde. Só assim aquele coração rebelde se derreterá. Pero si yo le empiezo a hablar de la Biblia,
Mas se você começar a falar da Bíblia, Efesios 6 dice así, Efésios 6 diz assim: tiene que honrar a los padres. vocês têm que honrar os pais. Y nosotros pensamos que estamos bien bíblicamente E hablando. nós pensamos que biblicamente nós estamos bem. Mas ¿quién nos dice el resultado cuando hemos hablado así? Mas qual resultado teremos quando falarmos assim? Los hijos se van más lejos todavía. Os filhos se distanciam mais ainda. Lo más importante O mais importante no es la razón, não é a razão, sino es el amor, mas o amor, la comunión a comunhão y una actitud afectiva. e uma atitude afetuosa. Amén. Amém? Tercer punto, Terceiro ponto, versículo 4. versículo 4. Puede leer nuevamente. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. ¿Qué vamos a decir aquí en este versículo tan corto igual? O que nós vamos dizer aqui nesse versículo também tão curto? Aquí somos llamados a regocijarnos, Aqui nós somos chamados a nos alegrar. pero el apóstol Pablo no se conforma con que nosotros nos regocijemos Mas o apóstolo una vez. Paulo não se conforma que nós nos alegremos apenas uma vez. Él dice, regocíjense doblemente. Ele diz, alegrai-vos duplamente. Si ustedes están regocijándose, Se vocês estão se regozijando, súbanle el volumen del regocijo. aumente o volume do regozijo. ¿Por qué tiene tanta importancia este versículo aquí, Por que hermanos? esse versículo é tão importante aqui, irmãos? Vamos a ver un poquito, contextualizar un poco lo que estaba viviendo la iglesia y lo que estaba viviendo Pablo. Vamos contextualizar um pouco o que estava vivendo a igreja e o que estava vivendo Paulo. ¿Cómo pedirle a una iglesia que está en tribulaciones y en persecuciones que se alegre? Como é que nós vamos pedir a uma igreja que está vivendo perseguição, tribulação, para que se alegre? ¿Qué intención tenía Pablo al decir estas cosas? Que intenção tinha Paulo ao dizer isso? También Pablo está encadenado Também Paulo está na cadeia, y está preso, custodiado por un guardia. preso, custodiado por um guarda. Esa es la condición en la cual está la iglesia y está Pablo. Essa era a condição da igreja de Paulo. Y es ilógico de que nos digan que nos E alegremos. parece sem lógica dizer que nos alegremos. La iglesia en Filipo estaba viviendo en esos tiempos mucha persecución, tribulación, angustias, A igreja em Filipe estaba vivendo esse tempo, muita tribulação, perseguição, incluso angústia. en lo económico estaban padeciendo. E mesmo financeiramente estavam sofrendo. No tenían nada humanamente hablando por qué reírse, por qué alegrarse. Humanamente falando, eles não tinham nada, nenhum motivo para rir e para se alegrar. Le pregunto a usted ahora, E eu pergunto para você agora, ¿Pablo tenía motivos, humanamente hablando, para alegrarse y regocijarse? Paulo, humanamente falando, tinha motivos para se alegrar, para se regozijar? De ninguna manera. De nenhum modo. Pablo estaba pasando momentos muy difíciles. Paulo estava passando por momentos muito difíceis. Entonces lo que Pablo quiere anunciarnos aquí y bendecirnos a nosotros aquí Então, o que ahora Paulo quer anunciar e abençoar-nos agora es que el gozo no depende de las circunstancias favorables. é que a alegria não depende das circunstâncias favoráveis. El mundo sin Cristo, O mundo sem Cristo, él sí se alegra con las condiciones favorables. ele sim se alegra quando as condições são favoráveis. Cuando está bueno el tiempo, Quando o tempo está bom, se alegran. eles se alegram. Cuando está malo, Quando o tempo Se está enojam. ruim, eles se aborrecem. cuando tienen trabajo, Quando eles estão em trabalho, cuando económicamente está floreciendo, está bien, quando economicamente eles estão florescendo, eles estão bem, entonces ellos están felices. assim eles ficam felizes. Pero fíjese que esa conducta Mas presta atenção, nessa conduta, también a veces lo tenemos los cristianos. às vezes nós também as temos. Cuando oramos y pedimos oración en la iglesia por una situación, Quando nós oramos e pedimos a Deus por uma situação, hay muchas personas que se han ido porque Dios no le ha respondido su oración. há muitas pessoas que, Han pedido oración sim, y no se ha respondido esa oración. há pessoas que oram, mas não têm as suas orações respondidas. Se van de la iglesia. E elas então se vão, se afastam. Aquí no hay poder, Aqui Não não há existe amor. poder, não tem amor. entonces me voy. Então eu vou embora. Entonces,
Las circunstancias favorables Então, aquelas circunstâncias favoráveis para los hermanos en la iglesia para os irmãos na igreja no debiera ser el punto de nuestro regocijo. não deve ser o ponto do nosso regozijo. Porque quiero decirle a todos ustedes, Porque eu quero dizer a todos vocês, y ustedes van a concordar fielmente conmigo, e vocês fielmente vão concordar comigo, desde que conoció al Señor hasta este día, desde que você conheceu o Senhor até hoje, ¿cómo han sido nuestros días? como é que tem sido os nossos dias? Por lo menos voy a describir un poco mi vida. Pelo menos eu vou dizer um pouco de mim. He tenido miedo, Medo, he tenido problemas económicos, tenho tido problemas econômicos, he tenido enfermedades, tenho tido doenças, sentencia de muerte en mi familia, sentenças de morte na minha família, pero también he tenido alegría cuando hay en una evangelización, se convierte en mucha gente. mas também eu tenho alegria quando numa evangelização se convertem muitos. Entonces, yo creo que usted concuerda conmigo Então eu creio que vocês concordam comigo que la vida cristiana que a vida cristã no consiste en todo favorable por causa de tener al Señor. não consiste em tudo favorável pelo fato de ter o Senhor. Si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, Se nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, del primer día en que conoció al desde o Señor primeiro dia que ele conheceu o hasta su Senhor, martirio, até o seu martírio, estuvo lleno de aflicciones. ele foi cheio de aflições. Y el que más nos invita a regocijarnos es Él. E aquele que mais nos convida a regozijar é Ele. Él tiene un gozo grande por ser martirizado en los días que vienen. Ele tinha uma alegria grande por ser martirizado nos dias vindouros. A los filipenses le dice esto: Aos filipenses ele disse, por el amor que les tengo a ustedes, pelo amor que eu tenho a vocês, con gozo me voy a sacrificar y voy a martirizarme por com ustedes. gozo eu serei sacrificado e você martirizado. Así que, hermanos amados, Assim que, irmãos amados, el gozo que nos invita a vivir el apóstol Pablo aquí o gozo a que Paulo nos convida a viver aqui no tiene nada que ver con los tiempos favorables que estamos viviendo. não tem nada a ver com os tempos favoráveis. Sería muy malo para nosotros. Seria muito mal para nós. Yo tengo gozo hoy día aquí en la reunión Eu tenho gozo de vir aqui à reunião, porque me fue bien ayer en el trabajo, porque lá no trabalho eu me dei bem, porque está saludable mi familia, porque minha família está saudável, porque tengo un matrimonio saludable. porque eu tenho um casamento saudável. Entonces yo tengo gozo aquí. Então, Senhor, eu tenho alegria aqui. Y vamos a decir lo contrario. Vamos dizer o contrário. Y si no fuera E así, se não fosse assim? ¿nos vamos a regocijar? Nós não vamos nos alegrar? ¿O vamos a actuar igual que el mundo que no conoce a Cristo? Ou nós vamos agir semelhante ao mundo que não conhece a Cristo? Pablo entonces nos dice una verdad tremenda aquí. Então, Paulo aqui nos diz uma verdade tremenda. Alégrense, Alegrem-se, cualquiera sea la situación que estén viviendo, qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, porque Cristo es nuestro gozo. porque Cristo é a nossa alegria. No son las cosas favorables. Não são as coisas favoráveis. Todas las cosas que vivimos como creyentes Todas as coisas que nós vivemos como crentes son pequeñas estaciones en nuestras vidas. são pequenas estações na nossa vida. Así como el pueblo de Israel tuvo 42 jornadas. Assim como o povo de Israel teve 42 jornadas. ¿Se acuerda cuando cruzaron el Mar Rojo? Você se lembra quando eles atravessaram o Mar Vermelho? Cómo danzaba María y cómo todos se alegraban. Como Miriam e todos juntamente se Jehová alegravam. mi fortaleza y mi cántico. Jeová é minha fortaleza e Y meu ha sido cântico. nuestra salvación. Ele me foi por salvação. Muchas danzas. Muita dança. Pero continúe la jornada de Israel. Mas as jornadas continuaram. Hubieron juicios, E houve juízos, hubieron hambre, houve fome, hubieron muertos, houve morte, hubieron sed. houve sede. Así es la vida cristiana. Assim é a vida cristã. Solo son estaciones. São estações e estações. No siempre vamos a estar tristes, Nem sempre estaremos tristes. ni siempre vamos a estar tan alegres Nem con las sempre situaciones estaremos tão favorables. alegres com as situações favoráveis. Pero el gozo no es lo mismo que alegría. Mas o gozo não é o mesmo que a alegria. El gozo es un fruto del O Espíritu. gozo é o fruto do Espírito. No tiene nada que ver con las cosas Não tem nada humanamente a ver hablando. com as coisas humanamente favoráveis. Así que el hecho de tener alegría o gozo en medio de las tribulaciones E nisso, em ter alegria e gozo em meio a tribulações, no es porque esté tan bien económicamente, familiarmente, não é porque você está bem economicamente, eso todo, nas de forma família, general. familiarmente. Entonces, vamos a resumir esto en una frase. Então vamos resumir isso numa frase. El gozo
O gozo no es ausencia de problemas. não é ausência de problemas. Yo estoy gozoso, podemos decir, porque no tengo ningún problema. Eu estou alegre não é porque não tenho nenhum problema. Estoy gozoso Eu estou gozoso porque no tengo problema. porque não tenho problema. Así que el gozo no es ausencia de problemas, Se o gozo não é ausência de problemas, sino presencia de Cristo en los mas problemas. presença de Cristo diante dos problemas. Si Él está, Se Ele está, todo está bien. tudo está bem. Es fiel en todo tiempo. ¿Es É verdad? fiel em todo tempo. ¿Es verdad? Isso é verdade? Entonces ese es el sentido del gozo. Então esse é o sentido, o El significado do Señor gozo. está siempre. O Senhor está sempre. Cuando estamos tristes, Quando estamos cuando hay tristes, problemas, quando existem problemas, cuando estamos viviendo una alegría por una respuesta, quando estamos vivendo uma alegria por causa de cuando uma hay resposta, salud en la casa, quando há saúde na nossa casa, cuando hay bienes materiales en la casa, quando há bens materiais na casa, o cuando estamos decaídos, ou quando estamos decaídos, viviendo alguna enfermedad, vivendo alguma doença, el gozo del Señor o gozo do Senhor es la presencia de Cristo en el problema. é a presença de Cristo diante do problema. Metafóricamente hablando, Metaforicamente falando, el Señor empezó a cruzar el mar o Senhor con sus discípulos, subió a una barca, empezó a cruzar, quis cruzar o mar com seus discípulos no barco y de repente se levantó una ola que ya se hundía la barca. e de repente se levantaram as ondas que sacudiam o barco. Los problemas representados aquí en la obra, en las olas, O problema é que representava as ondas. las ondas, tipifican todo lo que nosotros pudiéramos vivir. Tipifica tudo aquilo que nós podemos viver. Pero aunque la barca casi se está hundiendo, Mesmo que a barca está quase afundando. ¿dónde estaba Jesús? Onde é que Jesus estava? Estaba en la barca. Ele estava no barco. Él siempre está Ele sempre está en medio de los problemas. em meio aos problemas. En la cárcel, Na prisão, las enfermedades, na enfermidade, nas tribulaciones, tribulações, traiciones, nas traições, pobreza, em pobreza, tristeza, tristeza, dolor, dor, soledad. solidão. Él está. Ele está. Que ninguno de las hermanas viudas se sientan solas. Que nenhuma das irmãs viúvas se sintam También los sozinhas. viudos no se sientan solos. Também os viúvos não se sintam sozinhos. Él está. Ele está Siempre. sempre. Es fiel en todo tiempo. És fiel em todo tempo. Gloria al Señor Jesucristo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Romanos 8:31 al 39, usted sabe, no lo vamos a leer, pero Romanos ahí, 8, 31 a 39. Vocês ahí conhecem, dice não vamos que ler. nada ni nadie nos puede separar del amor Ele de diz Dios que es en nada, Cristo Jesús. ninguém poderá nos separar do amor de Deus que Muerte, está em dolor, Jesus Cristo. angustia, Morte, persecución, dor, angústia, espada, perseguição, nada de nada, Nada. pode porque nos Él separar. está. Porque Ele está. Nosotros cantamos un cántico en Chile. La- Si Él está, todo está bien. La- Y allá los hermanos decimos, sí, todo está bien, ainda que haya un problema. Lá no Chile nós cantamos um cântico, se Ele está, tudo está bem, ainda que o irmão... Ainda que o Amén. irmão... Amén. Aí o irmão responde, sim, tudo está bem. Eso, eso. Y quiero terminar con el último punto. Eu quero terminar no último ponto. Está en el versículo 5. Está aí no versículo 5, Filipenses 4, 5. ¿Puedes leer? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Amén. Amém. Este es un segundo llamado que nos hace el apóstol Pablo Isso é o segundo chamado que nos faz o apóstolo Paulo, para vivir la vida cristiana en toda circunstancia. para viver a vida cristã em todas as circunstâncias, En medio de los problemas em meio aos que problemas está viviendo la iglesia en Filipo, que a igreja em Filipos vivia, en medio de los problemas que está viviendo el apóstol Pablo, e mesmo em meio ao problema que o apóstolo Paulo vive, estamos llamados a dar un testimonio de vida. somos chamados a dar um testemunho de vida. Los hombres que nos observan, Aqueles que nos observam, nuestros hijos pequeños que nos observan, os nossos filhos pequenos que nos olham, tienen que saber ellos eles têm que saber isso. que Cristo es suficiente para nosotros Cristo é suficiente para en nós, todas las cosas. em tudo que acontece. Que el Señor nos socorra para dar buen testimonio. Que o Senhor nos ajude para dar bom testemunho.
¿Y cuál es la razón de aquello? E qual é a razão disso? Es que Él siempre está presente, el versículo 5. ¿no É es que o cierto? Senhor sempre está perto. Versículo 5. Ahí nosotros podemos darle dos interpretaciones, el Señor está cerca. Aqui nós podemos dar duas interpretações disso. Perto está o Senhor. Pero cuando nosotros vemos el contexto de todo Filipenses, principalmente, particularmente el capítulo 4, Mas quando nós vemos todo o contexto de Filipenses, principalmente o contexto do capítulo 4, entonces podemos entender que nos está refiriendo a la venida del Señor. então nós podemos entender que Paulo diz a respeito da volta do Senhor. No está hablando de eso. No está. Ele não está falando acerca da volta do Senhor. Está hablando que en medio de las tribulaciones, Está falando que Em em meio meio às de los tribulações, aos problemas, el Señor siempre está ahí. o Senhor sempre está aí. Nunca se va. Ele nunca se vai, Nunca se mueve. nunca se move. Gracias al Señor. Graças ao Senhor, El Señor está. que o Senhor está. Amén, hermano. Amém. Gracias, Señor. Graças, Senhor. Bendito sea el Señor. Amén. Nós vamos orar pelo irmão. Na outra segunda ele vai voltar para o Chile. Sí. Vai sequestrar a esposa do William. Sí. Ah, vai buscar. Vai buscar. Sí. Agradecemos, Senhor, pela bondade do Senhor, Amén. pela palavra do Senhor, pela comunhão que temos uns com os Aleluia. outros, pelo sangue de Jesus que nos Sim. purifica de todo pecado. Amén. Pai, promova, Senhor, o Senhor mesmo essa comunhão Sí, uns com os Señor. outros. Aleluya. Que essas pequenas coisas, Senhor, não separem o irmão dos Oh, outros. no, Señor. Senhor, resolva, Pai, Amén. pela iluminação do Teu Espírito Santo, Sí. esses mal entendidos, Oh, Señor. essas pequenas coisas que nos separam. Oh, Oh, Señor. que o sangue purificador de Jesus Sim. passe agora, Senhor, Amém, sobre cada amém, mente, sobre amém. cada coração. Oh, nós amamos os irmãos, porque o Senhor nos amou primeiro. Sí. Nós, Senhor, abençoamos, nós perdoamos, Sí. nós, Amamos, Señor. oh, Senhor, liberamos perdão. Amén. em nome de Amén. Jesus. Amén. Bendito o nome do Senhor. Aleluya. Abençoa agora, Senhor, irmão César, abençoa sua obra, seu Amém. ministério. Amén. Abençoa, Senhor, seu retorno ao Chile. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Proteja, Senhor, guarda, Senhor. Amén. Agradecemos a Ti por esse serviço, em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Gracias, Señor. Amén.